Fala turma, é um prazer tê-los aqui para mais uma das nossas videoaulas e a nossa aula de hoje será sobre divisão silábica. Porém, antes de nós começarmos o estudo da divisão silábica, é necessário nós relembrarmos algumas coisinhas que nós já aprendemos nos anos anteriores. Muito bem, então o que nós devemos relembrar é que as palavras são formadas por letras. Essas letras são as vogais e também as consoantes. Essas letras também podem ser chamadas de grafemas. E a combinação dessas letras, ou grafemas, formam os mais variados sons que nós emitimos quando nós falamos. E a esses sons que nós emitimos quando nós falamos, nós damos o nome também de fonemas. Sabia não? Muito bem, então relembrado de tudo isso, agora nós podemos estudar a divisão silábica. E turma, a divisão silábica, como o próprio nome já sugere, é a divisão, ou seja, a separação das sílabas que formam as palavras. Tá bom, mas professor, o que é sílaba mesmo? Turma, sílaba nada mais é do que o fonema, ou seja, o som que nós pronunciamos por meio de uma única emissão de voz. Vamos ver alguns exemplos para isso ficar um pouco mais claro na nossa cabeça. Nós temos aqui a palavra sol. Quando nós pronunciamos, ou seja, quando nós falamos essa palavra sol, nós emitimos apenas um som da nossa boca, que é sol. Então nós podemos dizer que essa palavra sol é uma palavra que possui apenas uma sílaba, pois como nós já vimos, sílaba é o som, o fonema que nós pronunciamos por meio de uma única emissão de voz. Muito bem, agora vamos ver mais um exemplo. Dessa vez nós temos aqui a palavra bola. Quando nós pronunciamos, ou seja, quando nós falamos essa palavra, nós emitimos dois sons. Portanto, nós podemos dizer que aqui nós temos duas sílabas, sendo que na primeira sílaba nós emitimos o som bó e na segunda sílaba nós emitimos um segundo som lá. Portanto, nós emitimos dois sons, ficando bó lá. Então, essa palavra possui duas sílabas. Agora vamos ver mais um exemplo. Dessa vez, nós temos aqui a palavra caneta. Quando nós pronunciamos essa palavra, nós emitimos três sons. O primeiro som é K, o segundo som é NE e o terceiro som é tá. Portanto, nós emitimos os três sons K, NE, tá. E nós temos aqui três sílabas. Nós temos a primeira sílaba, que é K, a segunda sílaba, que é NE, e por fim, a terceira sílaba, que tem o som de tá, formando a palavra caneta. Vamos a mais um exemplo. Dessa vez, nós temos a palavra televisão. Quando nós pronunciamos essa palavra, nós emitimos quatro sons. Nós falamos T, le, vi, zão. Portanto, aqui nós temos quatro sílabas. Então, na divisão silábica, nós separamos, dividimos essas sílabas de acordo com a quantidade de fonemas que nós emitimos de uma só vez. E turma, uma coisa muito importante na divisão das sílabas é que sempre que nós formamos, que nós separamos as sílabas, dentro de cada sílaba deve ter obrigatoriamente uma vogal. Observando os exemplos anteriores, percebam que na palavra sol nós tínhamos apenas uma sílaba e essa sílaba possui a vogal O. Depois nós tínhamos a palavra bola e nessa palavra nós tínhamos duas sílabas. Na primeira sílaba nós tínhamos ali uma vogal O e na outra sílaba nós também tínhamos uma vogal, que é a vogal A. Depois nós tínhamos a palavra caneta. Em cada uma dessas sílabas, nós também tínhamos uma vogal. E por fim, na palavra televisão, nós também tínhamos vogais em cada uma dessas sílabas. E naquela última sílaba, nessa sílaba zão da palavra televisão, nós possuímos duas vogais, pois para termos uma sílaba, nós precisamos ter
pelo menos uma vogal. Então nós podemos ter mais de uma vogal, podemos ter 2 ou até mesmo 3 vogais dentro de uma mesma sílaba. E turma, cada palavra possui uma classificação de acordo com a quantidade de sílabas que elas possuem. A palavra sol, ela possui apenas uma sílaba, portanto nós chamamos essas palavras de monossílabas. A palavra bola, ela possui 2 sílabas, e as palavras que possuem 2 sílabas são chamadas de palavras dissílabas. Já as palavras que possuem 3 sílabas, como o exemplo da caneta, essas palavras são chamadas de trissílabas. Qualquer palavra que tenha mais do que 3 sílabas, e o exemplo que nós tínhamos era televisão, essas palavras são chamadas de polissílabas. Vamos ver alguns exemplos de cada uma dessas classificações. Como exemplos de palavras monossílabas, nós temos a palavra sol, pão, mãe, chão, cão, pé. Como exemplos de palavras dissílabas, nós temos as palavras casa, carro, luta e vento. E como exemplos de palavras trissílabas, ou seja, palavras que possuem 3 sílabas, nós temos as palavras beleza, gorila e espelho. E por fim, como exemplos de palavras que são classificadas como polissílabas, nós temos as palavras amarelo, diamante e assombrado. Então é isso, turma. Divisão silábica é bem simples. Eu espero vocês em uma próxima aula. Nós encerramos por aqui. Desejo a todos vocês bons estudos e até lá!